Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Aqui quem fala com vocês é Carla, sou Carla Ávila. Primeiramente, antes de tudo, eu queria dizer que é um prazer esse reencontro nesse espaço de potência com pessoas tão sensíveis, criativas e que resistem nos espaços acadêmicos. Então, esse encontro de mãos juntas, né? Me faz esperançar. Bom, meu nome é Carla Ávila, eu sou nascida e criada no interior, não tão interior assim, de São Paulo, onde desde pequena fui estimulada ao campo das artes e dentro de casa junto às manualidades, né? Cresci vendo minha mãe sempre cozinhar, tecer, fazer meus brinquedos, as roupinhas das minhas bonecas, né? Nas férias viajávamos, sempre com criações manuais, sempre valorizando o fazer, o viver das pessoas, né? Dos territórios que a gente visitava. E isso me marcou profundamente, né? Na minha existência. Hoje, então, sou artista docente, professora da Universidade Federal da Grande Dourados. Ali trabalho nos cursos de artes cênicas, nas disciplinas de corpo, na FALE. Trabalho também como colaboradora no curso de licenciatura indígena, com as disciplinas voltadas ao corpo e à educação indígena, educação escolar indígena. E atualmente temos um projeto muito bonito, inspirado pelo Laborarte da Faculdade de Educação da Unicamp, que foi desenvolvido num projeto piloto junto ao curso de graduação em medicina da Universidade Federal da Grande Dourados, onde também atualmente sou professora da disciplina bioética, onde a gente trabalha essa dimensão da humanização por meio de jogos teatrais e esse processo de consciência de si. Meu campo, então, é um campo bastante expandido do corpo, do território, das culturas e da humanização e das relações inter e intrapessoais, né? Como eu disse no começo, eu sou filho de uma educadora que desde pequena, me levou a conhecer um Brasil profundo que me acordou, né, para a dimensão das nossas brasilidades, né? Eu sou uma acadêmica, artista, mãe, que acredito que a academia é um lugar de múltiplos saberes, de trocas entre teorias e afetos, entre acadêmicos e comunidades. Pesquiso, neste momento, estou cursando meu pós-doc no Canadá, e aqui tenho me debruçado sobre a dimensão do teatro do oprimido, de éticas estéticas, das narrativas, de práticas artísticas enraizadas sempre na memória do corpo, né? Meu eixo de estruturação e de sustentação é a teoria do corpo e ancestralidade, da professora Inêsira Falcão dos Santos, com a qual eu venho desdobrando toda essa teoria nas minhas práticas de mais de 20 anos dentro da vida acadêmica, que veio a se tornar a tese de doutorado defendida na USP, chamada Corpografias para uma dança-teatro de matrizes motrizes afro-ameríndia. Depois eu posso deixar todos esses materiais. Mas o que eu venho dividir aqui com vocês é parte desses pensamentos dessa tese da USP, realizada na ECA em 2018, e também há muitos fragmentos, esse bem mais dentro do campo das manualidades, da tese da Faculdade de Educação da Unicamp, a qual eu chamei de Corpografias Originárias, onde eu trabalho com bonecos e as comunidades indígenas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que eram naquele momento estudantes com os quais eu trabalhava, né? Bom, nos últimos anos tenho tido como parceiros de leitura, de pensares, né, muito essa literatura e esses artistas ameríndios, Ailton Krenak, Copenaua, o Jaider Esbel, entre tantos outros.
e esse pensamento ameríndio que me atravessa e que me trouxe também ao Canadá, né? Onde também tenho tido contato com esses povos originários do norte daqui. Então, é uma alegria estar nesse momento podendo partilhar um pouco dessas histórias com vocês. E o que eu vou desmembrar, falar, pegar alguns recortes, são esses pensamentos que me atravessaram, tanto na tese construída na ECA, na USP, voltada para essa dança-teatro, esse campo mais das artes da cena, quanto a tese da Unicamp, que fala mais propriamente do trabalho manual, né, da potência das manualidades, e no caso específico da construção de um boneco, de um corpo boneco, que eu chamo corpo boneco, que reflete as identidades de fora para dentro e de dentro para fora dessas comunidades, desses grupos de estudantes indígenas, professores, em territórios e falantes indígenas, né, com os quais eu trabalhei durante os anos de 2015 a 2019 nessa pesquisa. Então, eu vou dividir com vocês fragmentos dessas duas teses. Importante dizer e agradecer também publicamente é que a tese da USP foi orientada pela professora Sayonara Pereira e a tese da Unicamp foi orientada pela professora Márcia Strazacapa. Então, são essas conversas com tantos autores, com tantos pensadores, mas não só. Também com pensadores e autores não acadêmicos, né? Não do letramento acadêmico, mas que ensinaram a mim que é possível fazer o papel falar, né? Nas palavras de Valdelice Veron, né? Ela, uma líder muito ativa no Mato Grosso do Sul, indígena, e inclusive está se doutorando agora, né? E ela sempre diz, eu tenho que fazer o papel, né? No caso ela, o papel falar. E essa dimensão simbólica tão forte, né? Da imagem de um papel que fala, né? Porque para nós não indígenas, o papel é de fato o lugar da onde esses pensamentos se legitimam. E nas comunidades originárias, a palavra ela é sagrada. A palavra tece seu caminho, né? E o ensinar dentro dessas comunidades atravessam a palavra que chega ao gesto e que se concretiza, né, nesses artefatos, nas casas, na comida, nas roupas, nos mbaracás, e essa tanta riqueza infinita do gesto que atravessa esses espaços, né? Então é nessa relação e nesse espectro desse olhar para essas comunidades, para esse corpo vivido dentro desses espaços, é que eu tenho me debruçado e procurado a potência desse fazer, tanto para as artes da cena, se desdobrando em espetáculos, em pesquisas para corpo do ator, em capacitação de criações dramatúrgicas, né? Como uma potência do campo da arte-educação e de espaço de desenvolvimento de si, né? E consequentemente, do mundo. Pois bem, então, abrindo, né, esses múltiplos caminhos, é um pouco esse panorama geral das coisas que eu penso dentro desse meu processo vivido como artista docente na academia, que eu venho compartilhar com vocês, né, a potência desse lugar do corpo, do gesto e do que atravessa todo esse fazer para mim, e a importância disto dentro da academia, né, porque escavar, né, e consolidar um espaço das manualidades dentro da academia. Então, é um pouco por esse introduzindo, não esse tema mais abrangente do que eu venho falar hoje para vocês. Então, nas palavras de Nina, né, de Nina Veiga, com quem eu tive um encontro muito crucial na minha trajetória acadêmica, né, ela mudou a rota da pesquisa da tese da Unicamp, né? Eu venho com um projeto muito diferente do que no final eu concebi, porque eu tive esse encontro com a dimensão do gesto, do fazer boneco, numa oficina de bonecas Waldorf que a Nina veio ministrar em Campinas em 2015. Naquele mesmo momento, ela estava
Eu tinha terminado a tese dela, e nos escritos eu me debruço sobre a produção dela, acadêmica, né, e artística, e ela afirma a seguinte citação: gestos, movimento de um corpo que desenha e redesenha sua forma. Talvez o movimento vá me fazer caminhar para algum lugar. Um lugar, uma paisagem nascida de gestos, uma estética da produção de existência em corpo-pensamento. Na memória, as afetações a colocar em movimento a vida, encontros a compor tempos múltiplos, na simultaneidade do gesto. Realidade e poesia num signo que se revela no gesto artistado da vida. Nina Veiga, Fiara Escrita, na sua tese de doutorado. Com essa reflexão de abertura, né, eu venho contar para vocês um momento também do meu encontro, né, de se construir nesse processo da escrita da tese, né. E aí, em uma dessas disciplinas cursada durante o doutorado, ouvimos em círculos e com os pés no chão que ao longo do semestre seríamos povoados. Povoado foi uma palavra tão forte, né? Assim, vamos ser povoado. Essa ideia de ser povoado me impactou profundamente. E aí eu pensei sobre essas palavras formadoras, né? Dessa imagética de ser povoado. E comecei a pensar naquele momento. Povoado parece com povo, né? Com aqueles povoados que eu cresci viajando com minha mãe na infância, nas férias de verão, quando a gente ia para essa cidade também, que minha mãe nasceu, que era uma cidade muito pequenininha, no interior de São Paulo. E eu fiquei pensando, nossa, numa disciplina de graduação, de pós-graduação, seremos povoados? Nesse povoado que eu cresci correndo, né, brincando na infância, também aprendi muitos gestos afetivos que seguem comigo e agora com os meus filhos, né? Desde aquele enrolar os docinhos nas festas, fazer os enfeites para celebrações, até ajudar nos pratos tradicionais daquela comunidade, que também era um desvelar de mundos daqueles novos sabores que eu nunca tinha provado na cidade. Todas essas vivências daquele povoado vieram pela oralidade, pelo gesto daquela gente que nos acolhia a cada temporada de férias. Traz memórias e aprendizados, nunca me deixaram. Os ecos dessas memórias de ser povoada ainda ecoam também em outras viagens que fiz ao longo de muitos anos, viajando por um Brasil ainda inexplorado, um Brasil profundo, onde eu descobria frutas, cheiros, artesanias, paisagens, águas e modos de viver nunca antes vividos por meu corpo. E foi bem assim, durante toda a minha formação de vida e acadêmica, que percebi essa dimensão dos povoamentos da minha alma, da minha psique, da minha mente e moveres. Fui povoada por histórias de tanta gente, de tantos povos, povoados por teóricos, pesquisadores, artistas, educadores, xamãs, parteiras, benedeiras, cozinheiras, mestres de tradições, do Congado, da Zona da Mata Mineira, e também mestres e doutores da cátedra. Todo essa imersão nesses povoamentos de gente sabidas que têm conhecimento e que pensam e que escrevem ideias e depois ensinam, deixaram marcas profundas em mim. Também povoada por gentes que sabem servir-se e depois transformar tais sentires em imagens, em músicas, em danças e cantos, artes e gestos, manualidades. Esses povoamentos de gente, assim fui sendo povoada de gente sabidas que têm conhecimento, que pensam e escrevem ideias e depois nos ensinam. E também povoada por gentes que sabem sentir viver e depois transformam esses sentires em músicas, em danças, em imagens, em cantos, em casas, em comidas, em gestos, manualidades. E ainda gente que, como a gente, tenta fazer as duas coisas. Gentes que entendes de gentes
e transformam viveres por saberem olhar bem de pertinho o viver. Para mim, ao longo desse viver contínuo na academia, tem sido cada dia mais desafiador encontrar povoamentos de gentes que sabem sentir viver. O excesso das redes digitais, o exagero do fácil acesso à informação superficial, por vezes nos torna refém de uma mente subjugando nossos corpos e nossos gestos. A pressão para uma produtividade dita intelectualizada esvazia de sentidos o ato criativo de se fazer arte e ciência na academia, e o que deveria ser um mergulho profundo em um conhecimento transformador para si e para o mundo, muitas vezes se torna uma corrida do ouro, feita de competitividade, esvaziamento de sentidos e afetos, além de uma quantificação continuada do que se entende por saber, e, em última instância, sem nenhum sabor. Esvazia-se a possibilidade do desejo, do espaço de saborear a experiência vivida de um aprendizado. Pulveriza-se, assim, os vínculos, estratificando todos os conteúdos de dados, de tabelas e, em última instância, os tais sujeitos, objetos de pesquisa, também são estratificados, sem devolutivas, objetificando-os. Assim, objetifica-se também uma experiência que deveria ser um encontro de povoamentos de gente, de gestos, de vivências, saberes e sabores. Um espaço para se desvelar vidas, as do grupo em questão e a si mesmo, a do pesquisador, a do artista, a do professor. Porque creio que esse é o espaço da pesquisa. Porque eu creio que esse espaço da pesquisa é impossível de acontecer sem que a gente mergulhe profundamente num campo desses sentires, desses devires, né? Quando você está em estado de pesquisa e se propõe, é um espaço de interagir com o mundo, de se abrir para os povoamentos de gentes, né? E, infelizmente, às vezes, esses pesquisadores que vão a campo, que vão interagir, vão muito fechados, senhores de si, e acreditando que eles estão prontos para levar alguma coisa, algum conhecimento, né? E não abertos para aprender conhecimentos desses espaços. Com um pensamento, obviamente, bastante colonial. Logo, de fato, ao se dispor de fato a estar na academia como professor e pesquisador nas áreas de arte, educação e ciências humanas, pelo menos, é preciso estar atento para o que se transborda da potência dos encontros desses povoamentos. A ideia de aproximação e compreensão do termo e a ação de ser povoada transbordou em mim. Ao assumir o papel de artista docente e pesquisadora, nesses 20 anos de vida acadêmica, fui também transbordada de coisas e moveres. Esse processo, esse desaguar de gentes, de sabedorias, foi encharcando a minha existência de poesia, de compreensões e sensações do humano. Lágrimas e risos me acompanharam, alegrias, frustrações, exaustão, e sonhos foram sempre companheiros de transbordo. Reverberações dos pensares e dos teóricos encontrados pelos caminhos bailavam pelo meu corpo durante todo o processo de formação que não se estancou até agora. E ao vivê-los, vou coreografando mundos possíveis, ensaiando novos pensares, rompendo limites e paradigmas estagnados. Esse movimento de ser inundada de gente e gestos também nos inunda num olhar para dentro de si profundo. Nos rios da memória e em meio às águas de nossas ancestralidades, um gesto aqui, outro acolá, me faz chamar, evocar o que estava morto, encoberto, parado, para renascer do fundo das terras do esquecimento. E assim me permito, mais uma vez, renascer de dentro de outras gentes, invisibilizadas ou esquecidas em mim e no mundo, numa dinâmica e fluxo constante de ser povoada e seguir povoando a mim,
a nós mesmos e aos outros. Esse movimento é um movimento muito salutar para esse fazer de quem se dispõe às manualidades, né? É preciso estar aberto para ouvir, para sentir o aprendizado, para sentir o gesto daquele movimento corpo, né? Esse encontro de corpo, esse encontro geralmente com grupos, né? Grupos de mulheres que vão ali escavando terras do esquecimento profundas e nesse processo vão evocando memórias e evocando experiências ricas e profundas de si e do mundo, né? Que muitas vezes são invisibilizados pela sociedade dominante. Penso que é mesmo assim. A academia deve ser um lugar de gerar vida, vida que povoa pensamentos e transforma os povoados por meio da arte, do sensível, da educação estética e do olhar. Lugar de refundar em nós mesmos gentes, pensadores, atores, educadores, artesãs, artistas, que nos ensinam a rever nossas escolhas, nosso caminho. Gente que nos faz reescutar o daimon que carregamos. Gentes que nos fazem lembrar do que somos feito, de nossos sonhos, de imagens, de ações fundadoras e essenciais para sermos neste mundo. Em meio a todo esse transbordar de si, é preciso lembrar do tato, das sensibilidades da pele, da delicadeza do gesto, da potência da linha, do perfuramento da agulha, da delicadeza e do poder de cisão da tesoura, da complexidade e resistência das tramas e da beleza do cardar e tecer a vida em meio à beleza e às desimportâncias do gesto. A certeza que me acompanha é o desejo de estar presente, povoada, nutrida e nutrindo gentes. Os viveres que me acompanham e me acompanharão jamais deixarão minha terra corpo no oco vazio, repleto de gente sem almas, sem ânima, desalmadas, incapazes de ver a si e aos outros. É nesse lugar de profunda reflexão e mergulho de si e do mundo que eu evoco o gesto manual e abro esse campo da minha reflexão partilhada com vocês. Agora, nesse primeiro momento de partilha, eu queria mergulhar bastante nessa dimensão ancestral do gesto e dos povoamentos, né? Para além dessa dimensão poética que eu introduzo aqui à minha fala. Então, eu convido vocês para a gente ir para esse segundo momento, para pensar a potência da produção gestual do corpo na nossa sociedade contemporânea, moderna, tecnológica. É esse lugar que eu convido agora para a gente refletir. Esse outro momento que eu estou propondo agora é um espaço, então, não tanto introdutório, abrangente da minha pesquisa, mas com como se a gente colocasse uma pequena lupa, assim, em cima das nossas ancestralidades, e pensar esses nossos fazeres dentro de um território, e pensar onde foi gerado, né, as suas raízes, o seu território, o seu manancial de gestos que você carrega no seu corpo, né? Como é possível acessá-los e, de fato, compreender que eles te habitam e te atravessam. Com essa provocação, eu vou dissertando aqui com vocês ideias sobre pensar as nossas ancestralidades,
se corporificam dentro do território em que foram geradas suas raízes culturais. De certa forma, é afirmar o ato sagrado de nossas ações e que essas se fazem em carne, corpo, mover e gesto. Como nas Sagradas Escrituras, né, João afirma que o Verbo se fez carne. Penso sempre nesse verbo como uma transmutação em carne, e a carne gerando o verbo. Gerar ação, mover, gesto, nos constantes ciclos do viver e do morrer. A ação do mover é um gesto fundador de sobrevivências, sagrado por perpetuar toda uma genealogia ancestral dos antepassados que habitam em nós. E mais uma vez o Verbo se faz carne e reabita em nós, numa constante re-ritualização. Para o teórico Moss, né, ele fala sobre uma história acumulada na sociedade que vai deixando as marcas no corpo. E, por sua vez, ele nos ensina como as pessoas podem utilizar ou desenvolver maneiras de se moverem para conquistarem determinadas ações, a qual ele chamou de técnicas corporais, né? Então, em síntese, a técnica corporal é tudo aquilo que vai se perpetuando numa sociedade e vai passando de geração em geração. Ele ainda afirma que o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem, o primeiro e mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo, esse corpo técnico é o próprio homem e mulher. Porém, esse corpo está enraizado em um território social e cultural, e nele serão inscritos todas as regras, as normas e os valores daquela sociedade que ele está inserido, que o corpo dele está inserido. Daolio continua, esse outro autor, falando que o corpo é a própria memória individual e coletiva, que é feita a manutenção desse processo pelo mover, pelo gesto, né? Eu gosto muito, quando eu estou dando aula, de pensar, né, essa imagem de que se eu desse ali 200 gramas de arroz para todos os estudantes que estiverem na sala, o mesmo óleo, a mesma panela, o mesmo fogareiro, o mesmo sal, né? Se esse arroz, ao final, seria idêntico uns aos outros, né? Ou se cada um usaria uma técnica ancestral que recebeu no seu processo de aprendizagem, né? Como é que esse arroz sairia, né? E é óbvio que um seria mais papa, outro seria, né? Porque a técnica utilizada, tem gente que ferve antes a água, tem gente que faz com água fria, tem gente que mexe, tem gente que não mexe, né? Olha quantas técnicas numa simples ação cotidiana de se fazer arroz, né? Nosso alimento brasileiro que nos acompanha, né? Diariamente nas refeições. Quantas técnicas habitam esse gesto? Nessa casa-corpo está instaurado o contato primário do indivíduo com o ambiente, os fazeres e gestos manifestados no cuidado para com ele e suas primeiras inscrições e memórias nesse pequeno cosmo de vir a existir. As poéticas manifestadas na forma com que as culturas e corpos revelam-se no mundo são, na realidade, nada mais que o modo de realizar tais ações gestuais cotidianas, memórias ancestrais de um povo, técnicas corporais assimiladas no verbo encarnado, para que, à medida que as mesmas façam sentido no corpo, como um hábito, né? A boa imagem do arroz, né? Essa ação manual, gestual, evoca também sentidos míticos, espirituais, abrindo o caminho do religare, né? Quem perdeu sua mãe, ou avó, ou familiar que costumava fazer o tal do arroz, quando come um arroz, fala, nossa, esse arroz, né? Lembra o arroz da minha avó, lembra, né? E essa conexão com o religare,
com uma dimensão ancestral que habita o gesto. Como não vivenciar tal reflexão nos cuidados com a casa, com os rastros da memória familiar que ficam no caminho, por exemplo, naquele caminho de mesa feito pela avó, no cachecol fiado e tecido pela mãe, na receita do pão que a avó sempre fez, na cantiga de ninar da tia, e tantas mãos, atos de gestos, que ao existirem em seus hábitos cotidianos, criam e reinventam mundos possíveis, né? Então a beleza e a poesia do gesto e a potência dele ao nos atravessar pela vida toda. Ao olharmos para a vida neste mundo atual, percebemos que nem tudo é poética nos campos de pesquisa, arte e manualidades, sobre o corpo e as corporalidades e os estudos culturais. Assim, pensar nos fazeres ancestrais contextualizados no agora é pensar nas origens e também como esses moveres ecoam até aqui. Com tanta tecnologia, com tantos botões, né, de enter, com tantas ideias desvinculada do corpo, por incrível que pareça, né, na maneira de existir, será que o ofício de pilar, tecer, bordar, trançar farão sentidos em tempo de inteligências artificiais? Ao observarmos a vida no mundo do agora, percebemos que nem tudo se permanece nessa dimensão, como eu disse, né? Refletir sobre esses fazeres ancestrais, contextualizando no presente, é revisitar as origens e compreender como esses movimentos ecoam. Eu estou reforçando essa ideia porque isso tem me atravessado muito nos últimos anos, né? Nessa dimensão da pesquisa e da existência. Há um apagamento, há um desfacelamento do gesto, há um esquecimento da ação desses moveres. Os pensamentos sobre o olhar ancestral dos povos tradicionais fazem muito sentido no contexto em que foram concebidos e nos quais eles se dão. Contudo, ao analisarmos o fluxo de informações, as formas de existir, de viver no agora, percebemos que as ideias de técnicas corporais vão ocupando um outro lugar. As ações e os gestos dos hábitos, dos cotidianos vividos nas casas, nos corpos-casas também, já não se apresentam necessariamente como espaços para compor poéticas corporais. E esse mundo ético e estético, né, da casa-corpo. Se considerarmos, imaginarmos um glossário ritual gestual, que eu chamo ao evocar esse exercício desses fazeres cotidianos do tempo e esses ensinamentos do gesto pelos nossos antepassados, a gente começa a notar que muitos deles já foram esquecidos ou relegados, né? Ou raramente são realizados. Assim, há um distanciamento concreto em relação às diferentes ações e memórias, tanto no âmbito das técnicas corporais, né, quanto nas poéticas corporais, aplicadas no hábitos, no cotidiano, no território, no corpo, na cultura do viver. E o que isso significa para nós? Eu te pergunto. O que isso te faz pensar? Te faz pensar, sentir? E agora eu convido vocês a fazerem um pequeno exercício comigo. Assim. Eu vou falar verbos, né, ações e gestos com palavras. E você vai pensar quantas delas você conhece, você sabe a técnica de como fazer, se você já realizou efetivamente no seu corpo essa ação no mundo, ou se você só ouviu falar, ou se você nunca ouviu falar. Então eu vou pedir para que você relaxe um pouco o seu corpo, respire fundo e se concentre
e deixa as palavras atravessarem seu corpo. E agora você evoca essas memórias para você acessá-las e ver se você as conhece. Caminhar, esfregar, quarar, soldar, plantar, discar, moer, semear, sacrificar, arrebanhar, cozer, cavalgar, cerzir, escoar, estender, socar, pilar, depenar, desfiar, extrair, trançar, esculpir, capinar, arar, laçar, ordenhar, catar, cantar, dançar, costurar, tecelir. Bom, com esse eco das ações, gestos, memória, eu deixo você agora mergulhar dentro de si. E se você quiser escrever uma reflexão rápida sobre o que essas provocações fazem você pensar, sentir, seria ótimo. Vou dar um respiro e a gente depois volta com outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham mergulhado nesse exercício. Muito obrigada pela sua escuta e a gente segue conversando. Até já. Retornando aqui, após a nossa experiência, vivência, né, de pensar a ação no corpo, a gente percebe que são verbos de ações cotidianas dos nossos antepassados, gestos dos quais muito de nós sequer temos registros claros sobre como eram realizados ou como são realizados no mundo atual. Isso ocorre porque, em nosso contexto atual, um novo repertório de gestos, de certa forma globais, se assim podemos dizer, passou a nos mover. Esses gestos são frequentemente ditados pela modernidade, pelo capital e pelas ideias de consumo, sem nos deixar refletir as consequências desse contexto atual, né? Porque a gente entra meio que num piloto automático e vive como o sistema nos impõe, se a gente não se desperta de fato para refletir nas consequências desse processo para si e para o mundo, né? É preciso ter essa ecocrítica, essa dimensão ecopoética do existir e perceber o quanto esse fazer do gesto é essencial para a sustentação da vida. Teclar, clicar, apertar, enter, enviar, zipar, digitar, escanear, fotografar, filmar, gravar, editar, anexar, são algumas das ações que nossos dedos e olhos e cabeça realizam cotidianamente para existir no presente. Mas será que esses gestos carregam memórias ou rituais ou afetos? Poderiam ser uma paráfrase para que a sobrevivência... poderiam ser uma paráfrase para a sobrevivência em tempos de modernidade? Talvez. Não sei. O que você diria? Mesmo nessas dimensões dos povos do Brasil profundo, o uso de tecnologias e bens de consumo está presente, coexistindo lado a lado com os cantos, as danças rituais, os festejos, as celebrações, né? E nós não
Não somos em absoluto, né, contra isso. Mas a provocação aqui é que não há como negar que esses elementos também transformam as gestualidades e as formas de existir nossa, das comunidades e do mundo todo, né? O importante é o que insiste, como diria Humberto Eco, né? E para mim, essa insistência desse lugar, das técnicas corporais, conforme entendida, né, pelo Marcel Mauss, quando ele fala dessa constante transformação, a gente sabe que a certeza é o movimento, é o mover, a certeza da existência é a transformação. Mas como é que a gente consegue seguir em frente sem nos deixar cair nessa sociedade do esquecimento, né? Como existir num tempo que as coisas parecem ter se tornado cada vez mais líquidas, cada vez mais fluidas? Como existir nesse tempo presente sem deixar que os afetos, que a poética, que os sentidos, que os ritos, que o gesto, que o corpo, na sua potência plena de vida, desapareça? Aqui, então, fica esse alerta, né? Quanto temos deixado para trás, perdido nos caminhos da memória, despovoando nossa alma de gente e de gestos. Ficaremos, se seguimos assim, esvaziados de sentidos, de poéticas e, por que não dizer, de humanidades. Afinal, o que nos parece nos tornar humanos não seria a capacidade de existir nesse contexto biológico, cognitivo, emocional, social, atravessado por linguagem, por comunicação, por um pensamento, né, abstrato, lógico, mas também artístico, poético. Essa potência do humano consiste também nessa ideia da consciência, da autoconsciência, da dimensão empática, dessa conexão social, do espaço da criatividade, da expressão artística, da cultura que se manifesta pelo corpo, pelo território, pelo gesto, como bem a gente falou aqui, né? Como é que se dão essas transmissões de conhecimento, do fazer, né? Quando a gente pensa nas crianças que quase não brincam mais na natureza, né? E dedicam a maior parte do seu tempo às telas, né? Como isso reflete depois na dimensão ética, moral, e na consciência dos atos desses pequenos que vão se tornar os adultos, os governantes, né? Como essa ação do não gesto nos capacita para adaptação, para uma imaginação, para uma construção das nossas novas narrativas, né? É interessante é interessante e urgente entender o quanto um simples gesto nos dá significado para uma existência que é muito, muito maior que nós. E é essa a partilha que eu gostaria de deixar aqui com vocês, né? Como ser humano, com todas essas capacidades, e interagir e se desenvolver nesses contextos sociais, históricos, culturais, artísticos, com um mundo complexo, mas sem perder nossa singularidade humana, né? Então, o gesto nos traz a potência de um ato coletivo de existir e de produzir conhecimento e vida. E esse gesto é feito com as nossas próprias mãos. E esse fazer nos povoa dia a dia de gente, de gestos, que a gente possa seguir sem nunca esquecer dos gestos essenciais que nos constituem
e que são capazes de constituir novos mundos menos injustos e violentos e desequilibrados. Então é isso que eu tenho para dizer a princípio, porque há muito para se dizer, mas ainda há muito mais o que se fazer com as nossas mãos, com os nossos gestos, com os nossos afetos. Muito obrigada por esse tempo, pelo seu tempo precioso, e eu sigo daqui à disposição. Eu deixo aí os meus contatos, os meus links, para que quem queira continuar essa conversa, eu fico à inteira disposição. Um forte abraço, e nas palavras gesto que os Guarani Kaiowá me ensinaram, Agui-de-EVT, né? Que a sua fruta amadureça, que o seu ciclo se complete. Muito obrigada.